Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho escrito por João Marcos, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 15. Apenas dois versos, o 16 e o 17. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Amém. A igreja pode sentar? Abre, Senhor, o nosso entendimento, que a palavra a ser ministrada nesta noite encontre lugar no meu coração e no coração dos meus amados irmãos em Cristo. E aqueles que nos acompanham pela internet também sejam tocados e abençoados pelo Senhor. Portanto, neste momento, usa a tua palavra e dá entendimento ao teu povo. Assim, ó Deus, oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus amados, hoje a gente sente a falta de muita gente. A igreja está concluindo, está caminhando para o final, o 39º encontro de casais com Cristo. E eu dizia ao presbítero Felipe que um pouco mais de 200 casais estão ali trabalhando, envolvidos com a obra do Senhor. Certamente Deus abençoou esses 2 dias de ECC. Louvado seja o nome do Senhor. Também dizia ao Felipe que uma autoridade em pregação dizia que você pode pregar um sermão temático 1 vez, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, e logo depois você pede perdão a Deus. E hoje eu vou pregar um sermão temático. Eu vou falar sobre a coroa de Cristo. A coroa de Cristo. Esta coroa que aparece exatamente no verso de número 17. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Meus amados, coroa para o mundo, para a sociedade, é símbolo de autoridade, de posição, de distinção e poder. O diadema real é o símbolo da suprema autoridade de um rei ou de uma rainha. Ali está sobre a sua cabeça o símbolo de autoridade, de poder. E via de regra, uma coroa é muito rica. Pedras preciosas têm seu lugar na coroa de um rei ou de uma rainha. Por exemplo, a imperial coroa britânica, feita para a rainha Vitória, século XIX,
1838, diz-se conter 2.783 diamantes, 227 pérolas, 17 safiras, 11 esmeraldas e 5 rubis. Uma coroa desta tira qualquer pessoa da magrela, da pobreza, não é verdade? Qualquer pessoa fica de pronto milionária, fica rica, basta ter posse de uma coroa como a coroa da rainha Vitória, usada por Elizabeth. Então, meus amados, a coroa é símbolo de posição, de autoridade, distinção e poder. Mas como foi diferente a coroa usada por Jesus? Totalmente diferente. O Senhor foi forçado a usá-la e era completamente destituída de beleza, destituída de honra e destituída de autoridade. Não havia beleza, não havia honra e não havia autoridade na coroa que impuseram à pessoa bendita de Jesus. Observem. A coroa usada por Jesus foi confeccionada pelos próprios soldados, que depois que o Senhor é condenado à morte por Pilatos, os soldados o levaram-no para um local apropriado depois dos açoites, e aí se curvaram diante do Senhor e confeccionaram essa coroa com plantas espinhosas, encontradas nos terrenos do palácio, que poderia ser qualquer espécie dentro das diversas que crescem na Palestina. Qualquer espécie. Poderia ser ramos de espinheiros, ou talvez os ramos flexíveis da acácia síria, que tinha espinhos tão longos como um dedo. E por aí vocês podem imaginar o sofrimento do Senhor Jesus naquela coroação, naquele momento de coroação. Na coroa feita para o Senhor Jesus, os ramos tomaram o lugar do ouro, símbolo da realeza. Os espinhos, o lugar das pedras preciosas. Não havia ouro, não havia pedras preciosas. Havia apenas ramos e espinhos. Provavelmente muito mais espinhos no lugar das pedras preciosas. Meus amados, a coroa de espinhos usada para ornamentar a cabeça do Filho de Deus, com certeza nos ensina algumas lições. Aquela peça confeccionada pelos soldados ensina a minha vida e ensina a sua vida algumas lições que nos fazem pensar sobre as implicações físicas, psicológicas da coroação do Senhor Jesus. Dores físicas, dores emocionais, dores espirituais. Primeira coisa que a gente observa
A primeira verdade que salta diante dos nossos olhos é que aquela coroação foi uma coroação violenta, tremendamente violenta. A dor física sentida pelo Senhor foi real e angustiante. Foi real. Dores atrozes dilaceraram a fronte do Senhor como resultado dos ferimentos causados pelos longos espinhos da coroa. E aí você pode imaginar, você pode pensar um pouquinho, como foi grande o sofrimento do amado Filho de Deus. Como foi terrível o sofrimento físico do Senhor Jesus. Segundo uma pesquisa feita por um médico brasileiro, eu li essa informação já faz algum tempo. A coroa foi posta na cabeça de Jesus a pauladas, a pancadas. Nenhum soldado foi gentil com o Senhor. Nenhum deles. Aquela coroa foi colocada sobre a cabeça do Messias à força. E vocês podem imaginar o estrago feito na cabeça do Senhor, na fronte do Senhor, pelos longos espinhos daquela coroa. Momento de profundo sofrimento. Momento de profundo sofrimento físico. O profeta Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, alguns estudiosos dizem que foram 600 anos, outros 700 anos. O profeta Isaías escreveu sobre as dores, ferimentos e padecimentos do Senhor Jesus. Isaías 53, verso 3 e verso 4, está escrito: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele foi desprezado pelos romanos, desprezado pelo povo judeu, que pedia a Pilatos a sua crucificação e pediam com veemência. Ele foi desprezado. Ele foi rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado pela sua própria nação, pelo seu próprio povo. Isaías completa: homem de dores, dores físicas, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Pegando outro profeta, o profeta Jeremias escreveu no livro de Lamentações. E aquilo que Jeremias escreveu no livro de Lamentações é perfeitamente aplicável ao Senhor Jesus. Perfeitamente aplicável. Considerai e vede se há dor igual à minha. O profeta, é verdade, estava padecendo naquele momento, porém, nós podemos aplicar essas palavras de Jeremias à pessoa bendita de Jesus. Considerai e vede se há dor igual à minha. É verdade que crentes sofrem muito. Os crentes sofrem demais. Há um livro chamado Lírio entre os Vales, aliás, Lírio entre as Lágrimas, que descreve o padecimento da igreja chinesa. E como aqueles crentes sofreram. Eram torturados.
E uma das torturas, pedacinhos de bambu, que eram enfiados por baixo das unhas dos crentes. Sofrimento físico tremendo. Você aguentaria? Você aguentaria tal sofrimento? Com certeza você suportaria, porque nesse exato momento o amado Senhor lhe daria graça para suportar a dor, suportar o sofrimento. Você suportaria a coroa usada por Jesus? Aqueles espinhos longos, cortando a carne do amado Mestre, do amado e bendito Salvador. Além da dor física insuportável, o Senhor sentia profunda dor na alma. Pense sobre a dor na alma de Jesus, olhando para o seu povo. E aquele povo dizendo a Pilatos que ele seja crucificado. Ele não é o nosso rei é César. Jesus veio para o seu povo, veio para os seus e agora era rejeitado pelo seu povo. Ele sentiu profunda dor na sua alma. O seu coração estava dilacerado. A sua dor espiritual era profunda em razão da rejeição do seu próprio povo. É o que nos diz João. No evangelho que escreveu, capítulo 1, verso de número 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Pelo contrário, os seus deram aos soldados romanos a autoridade para coroar o amado Filho de Deus com uma coroa de espinhos. E a puseram na cabeça do Senhor violentamente, não educadamente. Portanto, a coroação foi violenta. Totalmente violenta. E o Senhor sofreu tal violência por amor. Ele sofreu tal violência porque amou a você, me amou e continua amando a você e continua amando a todo aquele que se volta para Ele. Por amor ao homem pecador, por amor ao homem caído, por amor ao homem que deu as costas a Deus, o Senhor se deixou coroar por uma coroa de espinhos. E a coroação foi tremendamente violenta. Nada delicada. Ninguém aplaudia. O que havia era escárnio. O que havia era zombaria. Ninguém reverenciava de uma forma correta a pessoa de Jesus. Aquela coroação foi tremendamente violenta. E ele se deixou coroar violentamente porque amou você, porque Ele me amou, porque Ele amou a sua vida, Ele amou a sua família, e Ele continua amando a você e continua amando a sua família. Em segundo lugar, a coroação foi humilhante. Tremendamente humilhante.
aquele que deixou a glória, aquele que é Deus de Deus, deixou a glória celestial para ser humilhado. A coroação foi tremendamente humilhante. Vamos pensar um pouquinho sobre aquela solenidade. Aquela solenidade de coroação, ou recebimento de um troféu dado pelos soldados romanos. Uma coroa dada pelos soldados romanos. Eu fico imaginando a solenidade da coroação de um rei. É um momento emocionante para os súditos, para o coroado, para o rei ou para uma rainha. É um momento importante, é um momento marcante, é um momento solene, é um momento honrado, é um momento emocionante. Agora fique pensando na coroação de Jesus. A coroação do amado Filho de Deus. A coroação do Senhor foi um momento de profunda humilhação e escárnio. Ninguém o reverenciava como Deus. Ninguém o reverenciava como Salvador. Ninguém o reverenciava como Rei. Ele era escarnecido, ele era humilhado. Aquela coroação foi coroação de humilhação e escárnio. Meus amados irmãos, a soldadesca romana, todo o destacamento, provavelmente todo o destacamento, sabem quantos homens? 600 homens. Todo o destacamento passaram a humilhar o Filho de Deus e gritavam: salve Rei dos Judeus, salve Rei dos Judeus, e davam-lhe na cabeça com um caniço. Ali estava o meu Senhor, o seu Senhor, o meu Salvador, o seu Salvador, sendo humilhado por gentios pagãos, por soldados romanos que gritavam: salve Rei dos Judeus, e davam-lhe na cabeça com um caniço. É o que nos diz o verso 18 e o verso 19 de Marcos capítulo 15. É interessante que esta saudação feita pelos soldados equivalia à que era dada aos imperadores de Roma, especialmente àqueles que tivessem voltado de uma guerra conquistadora. E o povo gritava: Ave César, vitorioso imperador. No caso do Senhor Jesus foi o escárnio. Aquilo que os soldados estavam fazendo era somente escárnio. Estavam zombando do Senhor e Salvador Jesus. Não viam nele um rei. Não viam nele autoridade nenhuma. Não viam nele nada. Somente um judeu. Um simples judeu que estava diante de todo o destacamento, sendo humilhado. Totalmente humilhado. Para um soldado romano, escarnecer e humilhar um judeu que se dizia rei, não era nada demais. Aliás,
humilhar qualquer judeu era algo corriqueiro naqueles dias para os soldados romanos. Zombar, escarnecer, humilhar. Não somente os judeus, mas qualquer nação conquistada pelo grande império romano. E mais ainda, um judeu que se dizia rei. Que se dizia rei dos judeus. Portanto, os soldados diziam: salve, rei dos judeus. Salve, rei dos judeus. E davam-lhe na cabeça com um caniço. E eu quero me valer mais uma vez do profeta Isaías. Isaías também escreveu sobre a humilhação que Jesus suportaria por amor a nós, pecadores. Isaías escreveu ainda no capítulo 53, verso 7. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Em nenhum momento o Senhor abriu a sua boca diante de tremenda humilhação. Ele poderia acabar com aquilo? Ele poderia, com a só palavra, repreender aqueles homens escarnecedores? Com uma só palavra, o Senhor poderia descer do céu uma legião de anjos para protegê-lo daquele momento, para tirá-lo daquela humilhação. Mas o Senhor não abriu a sua boca. Foi humilhado e suportou toda humilhação, porque Ele resolveu nos amar. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, afirma que a humilhação do Senhor começou quando Ele resolveu salvar o homem indo à cruz. Quando diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor tinha um objetivo. O seu objetivo era a cruz. E mediante a sua morte na cruz, Ele estaria salvando todos os eleitos de Deus. Aquela humilhação seria rápida e passageira. Ele iria célere para o Calvário. Ele iria célere para o Gólgota. Ali na cruz, Ele deu a sua vida. Ali na cruz, Ele derramou seu sangue para alcançar a minha vida e alcançar a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Portanto, o Senhor Jesus se deixou. Ele se deixou. Ele se deixou humilhar numa solenidade de coroação deprimente e escarnecedora. Ele suportou o desdém imensurável por amor a pecadores como nós. Por amor àqueles que estavam escarnecendo dele. Por amor aos seus conterrâneos, aos seus patrícios, ao povo judeu, por amor ao povo brasileiro, por amor ao povo europeu, por amor ao povo da América do Norte, de toda a América do Sul, da Ásia, da África, por amor, Ele se deixou humilhar por nós. Em terceiro lugar, a coroação de Jesus foi uma coroação de ingratidão. Coroação de ingratidão. E eu explico. Os contemporâneos de Cristo, os judeus, foram
tremendamente ingratos àquele que fez somente o bem. Fez somente o bem. Os milagres não foram levados em consideração pelos ingratos judeus, que foram testemunhas dos mais tremendos sinais realizados pelo Senhor. Não foram estrangeiros, não foram gentios. O povo judeu presenciou. O povo judeu foi testemunha dos mais tremendos sinais realizados pelo Senhor. Curas físicas, ressurreições, libertação de pessoas endemoniadas, deu pão aos famintos. O Senhor fez somente o bem. Paulo escreveu na carta aos Romanos que a ingratidão é um dos pecados básicos da miséria humana. A ingratidão é um dos pecados básicos da miséria humana. Paulo escreveu: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, nem agradeceram. Somente os judeus? Não. Todos nós estávamos ali também. Eu estava ali presente naquele momento de escárnio, de zombaria. Eu estava ali também presente no momento que me tornava tremendamente ingrato ao meu Deus, ao meu Senhor. Todos nós estávamos ali. Você estava no jardim do Éden quando Adão pecou? Eu estava lá e você estava lá. O pecado de Adão é o meu pecado, é o seu pecado. A transgressão de Adão é a minha transgressão e é a sua transgressão. Portanto, quando Jesus foi levado à cruz, e antes de ser levado à cruz, quando o Senhor, diante dos soldados e antes diante dos judeus, ele é rejeitado, todos nós estávamos ali também. Era o pecado judeu, mas também era o meu pecado. Continua sendo o pecado da nação judaica, continua, mas é também o pecado da nação brasileira. É o pecado de todo brasileiro. É o pecado de todo ser humano. E infelizmente, o ser humano separado de Deus, distanciado de Deus, o ser humano perdido em seus delitos e pecados, é um ser humano ingrato. Totalmente ingrato. Meus amados, a dor mais cruciante no coração do Pai Celestial é causada por nossa ingratidão. A obra do Senhor Jesus, a sua obra redentora, a sua obra remidora. Ingratidão faz parte da vida de todos nós. Somos ingratos a Deus. Lembram daqueles 10 leprosos curados pelo Senhor Jesus? Foram 10. Quantos voltaram para agradecer a Deus? Quantos voltaram para, diante do Senhor Jesus, cair diante dele em profundo agradecimento? Apenas um. Apenas um voltou. Os 9 receberam a cura, receberam a libertação de uma doença terrível naqueles dias, que separava o leproso da sociedade,
separava o leproso das atividades religiosas, separava o leproso até mesmo da família. O Senhor curou 10, apenas um voltou para dizer: Senhor, eu te agradeço pela cura recebida. Eu te agradeço, Senhor, pelo milagre recebido. Bendito seja o teu nome para todo o sempre. Meu querido irmão, nós somos assim. Nós somos ingratos. Recebemos tanta coisa boa de Deus. Somos abençoados diariamente pelo Senhor, porém a ingratidão está enraizada em nossa alma, está enraizada no nosso coração. A gente não sabe agradecer a Deus. E aquele que voltou para agradecer era um samaritano. Aquele misto de gente que judeu não gostava. Era um samaritano. E a palavra diz que aquele samaritano prostrou-se com o rosto em terra aos pés do Senhor Jesus, agradecendo-lhe, reconhecendo a grandeza do seu ato, reconhecendo a sua misericórdia, reconhecendo o seu poder. Meus amados, Pedro entendeu. O apóstolo Pedro, o grande Pedro, entendeu que não podia ser ingrato nem rejeitar a vida que Jesus oferecia. No Evangelho de João ele diz: Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Isto é gratidão. Muita gente foi embora, capítulo 6 de João. Muita gente foi embora diante do discurso incisivo de Jesus, duro do Senhor Jesus. E o Senhor se volta para os seus apóstolos e o Senhor diz: e vocês não querem ir embora também? Aí Pedro toma a dianteira e diante do Senhor, em profundo senso de agradecimento, ele diz: para quem nós iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Quem reconhece isto, se prostra diante do verbo da vida e agradece a Ele pelo dom da vida eterna. Agradece ao Senhor, não é uma pessoa ingrata como foram os judeus naquela solenidade de coroação de Jesus. E é interessante, meus amados, mesmo o povo judeu sendo tão ingrato, aquele povo foi objeto da oração perdoadora de Cristo na cruz. Quando ele sai daquela sessão de tortura, de espancamento, de coroação violenta, de coroação humilhante, quando ele percebe a ingratidão do povo judeu, quando ele é levado à cruz, e ali ele é crucificado, o povo judeu estava debaixo da oração do Senhor Jesus, quando ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. E eu quero caminhar para a conclusão, dizendo o seguinte: meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor foi coroado com uma coroa de espinhos, uma coroa ou uma coroação violenta, humilhante, e também revelava a ingratidão daquele povo. E deste ato eu quero concluir com 3 aplicações. 3 aplicações. Primeiro, repito, o Senhor foi coroado
por causa do meu e do seu pecado. Portanto, você não está de fora. Ele foi coroado por causa do meu pecado pessoal, por causa da minha desobediência, por causa da minha iniquidade, por causa da minha transgressão. Jesus recebeu aquela coroação violenta, humilhante. E uma coroação cheia de ingratidão, por causa do meu pecado e por causa do seu pecado pessoal. Você estava ali também. Eu estava ali também. Em segundo lugar, o Senhor foi coroado para resgatar a nossa alma da morte. Ele recebeu a coroação e foi levado à cruz para resgatar a minha alma da morte eterna. Não havia escapatória para a minha vida. Não havia como chegar a Deus. Não havia como receber o perdão. Não havia como chegar ao céu. Jesus foi humilhado, violentamente coroado. Ele foi rejeitado, ele não recebeu nenhuma palavra de afeto, nenhuma palavra de gratidão. Ele foi levado à cruz do Calvário para resgatar a minha alma da morte eterna. E agora em Cristo, eu estou caminhando não para a perdição eterna. Em Cristo Jesus, eu estou caminhando para a Nova Jerusalém. Louvado seja o seu nome para sempre. Em terceiro lugar, o Senhor foi coroado para que aquele que crê nele receba a coroa da vida. Não vai ser uma coroa de espinhos, não. Não vai ser colocada em sua cabeça de maneira violenta. Você não vai ser escarnecido, você não vai ser zombado. Você receberá a coroa da vida das mãos do próprio Salvador. Tiago escreveu: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Naquele dia memorável, quando eu estiver diante do meu Senhor, não mais com uma coroa de espinhos sobre a cabeça, não mais sendo violentamente coroado, não mais sendo humilhado, eu estarei diante do Rei dos Reis, estarei diante do Senhor dos Senhores, e Ele vai me dar a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Espero, meu querido irmão, que você receba das mãos do Senhor esta coroa da vida. Não é coroa de espinhos, é a coroa da vida. E você nunca mais sairá da presença de Deus. E durante toda a eternidade, você estará conhecendo o seu Senhor, estará conhecendo o seu Senhor, estará conhecendo o seu Senhor, estará conhecendo o seu Senhor. Depois que você chegar no céu, na eternidade, depois de 10 milhões de anos na eternidade, você ainda estará conhecendo o seu Senhor. Espero em Deus. E quando chegar o momento da coroação, você esteja junto comigo, recebendo a coroa da vida, em nome de Jesus. Amém.